Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Santos e bem-vindos ao meu canal Reforçando Conceitos. Bem, hoje no nosso curso de Mecânica dos Fluidos, a gente vai abordar sobre linhas de tempo, trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente. O que a gente abordou até aqui? Bem, a gente estava falando no primeiro bloco de aulas, que é as 6 aulas primeiras, né, desse nosso curso. A gente estava abordando de estática do fluido, né? A gente viu lá o princípio de Pascal, de Steven, como é que a gente pode fazer para descobrir a pressão em determinado ponto em um manômetro e tudo mais. A gente viu nesses primeiros blocos de aula. Agora a gente está tratando de dinâmica dos fluidos. Mas nesse primeiro momento, a gente vai estar aprendendo como é que a gente pode marcar o fluido, como é que a gente pode descobrir como está sendo o escoamento desse fluido, através da linha de corrente, trajetória, emissão e as linhas de tempo. Então é o seguinte, as empresas de aeronaves, automóveis e laboratórios de faculdade de engenharia, entre outros, usam frequentemente túneis de vento para visualizar o campo de escoamento. E esse campo de escoamento é como está sendo o campo de escoamento em torno de um objeto, ou seja, como vai ser o campo de escoamento, né, aqui nessa aeronave, pelo formato dessa aeronave. E a gente também vê em objetos, né? Como é que está sendo um campo de escoamento aqui quando eu encontro esse objeto. A gente pode ver aqui que essa região aqui, dessa parte, vai ser uma região de alta pressão, né? E aqui vai ser uma região que a gente chama de região de esteira, que é a região de baixa pressão. E é uma região que a gente como ver que o fluido ele tem tipo a formação de vórtex aqui. Mais à frente a gente vai ver como é que deu origem nessa região aqui. Calma. Bem, isso daqui, né, eles mostram modelos de escoamento em torno de um carro montado em um túnel de vento gerado por fumaça solta em um escoamento em alguns pontos, né? Então aqui tem pontos, ou seja, tem o túnel de vento, só que aí eu coloco pontos para é, ter a liberação de fumaça. E essa fumaça, né, tô tendo túnel de vento e tem um ponto que eu vou estar liberando fumaça. Essa fumaça ela vai marcar como é que está sendo o escoamento, né, desse fluido em torno do objeto, porque essas nossas partículas, né, elas são invisíveis, então não tem como a gente ver. E a gente marca o escoamento delas com fumaça. Bem, modelos de escoamento podem ser visualizados em linhas de tempo, trajetória, linhas de emissão e de corrente. Isso é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos começar com linha de tempo. Tá. A linha de tempo é o seguinte: se um dado campo de escoamento, várias partículas fluidas adjacentes forem marcadas em um dado instante, formarão uma linha no fluido naquele instante. Ou seja, eu tenho aqui, né, partículas fluidas, né? Imagina uma partícula fluida, a gente tem várias aqui. Se em um dado instante eu tiro como se fosse uma fotografia desse grupo de partículas, elas vão ter uma conformação aqui. Com o passar do tempo, eu pego e tiro outra foto, elas vão elas vão ser marcadas, né, nessa fotografia, mas elas já vão estar tipo em outro aspecto diferente. Imagina aqui que são grupo de partículas fluidas e que são diversas fotografias que eu tiro ao longo do tempo. A gente vai ver que a conformação elas vai mudando ao longo do tempo. E essas observações subsequentes das linhas, né, elas nos dão informação a respeito de como está sendo o campo de escoamento desse fluido. Né? A partir dessas fotos eu posso verificar como está sendo o escoamento desse fluido ao longo de uma tubulação. Beleza? Então, resumindo, linha de tempo, elas são fotografias instantâneas de um grupo selecionado de partículas. Essas linhas de tempo selecionam as partículas que tiverem um dado intervalo contínuo de pontos em um dado tempo. Ou seja, em um dado intervalo contínuo de pontos, né? Eu escolho um ponto daqui até aqui, tiro a fotografia em um dado instante e essas vão estar em uma organização, né? Em um dado instante de tempo, e isso vai me dar informações de como está sendo o escoamento naquele ponto, naquele determinado tempo. Aí eu vou tirando mais fotos, mais fotos, mais fotos, e aí eu vou tendo uma conformação
conformação diferentes, né? E aí isso aqui vai me dar informação de como está sendo o escoamento. Que a gente pode observar, né? Ele começa com um perfil de velocidade aqui um pouquinho achatado. Isso aqui vai se tornando uma parábola, né? E aqui a gente vai ver que a velocidade do escoamento ela está aumentando, beleza? Bem, agora vamos tratar um pouquinho sobre a trajetória, né? Trajetória é o caminho traçado por uma partícula fluida em movimento, ou seja, a gente vai pegar a partícula fluida, vai ver o caminho que ela está percorrendo, e esse caminho que ela está percorrendo é a trajetória. Para exemplificar melhor e ficar bem claro, todo mundo já pegou, né, carro por aplicativo. Quando a gente pede o carro por aplicativo e a gente está em um determinado ponto, o que acontece? A gente consegue ver a trajetória daquele carro até chegar ao nosso encontro. Ou seja, aí ele vai estar mostrando a trajetória que aquele carro está percorrendo até chegar a gente. Semelhantemente, quando a gente já está dentro do carro, né? Se eu estou dentro do carro, pego o carro, sei lá, dentro da UFMT e vou para casa, o que acontece? E eu for acompanhando, né, pelo celular, o satélite ele vai estar informando para mim a trajetória com que esse carro está percorrendo até chegar ao meu ponto de destino. Ou seja, trajetória nada mais é do que o caminho traçado para uma partícula fluida em movimento. Como a gente pode ver nessa segunda imagem, né? Aqui a gente tinha uma partícula fluida em um tempo inicial, depois a gente marcou ela em um tempo intermediário, depois a gente marcou ela em um tempo final. E esse caminho que ela percorreu em um determinado intervalo de tempo, isso a gente chama de trajetória. No entanto, para tornar visível, né, temos que identificar uma partícula fluida em um dado instante, por exemplo, o emprego de um corante ou fumaça e prolongar do seu movimento subsequente. Ou seja, se eu quiser saber como é que está sendo a trajetória do carro, né, na qual eu peguei, será que tem como eu identificar o meu carro se o satélite estiver marcando todos os carros que estão ao meu redor? Não, né? Não tem como, porque em um engarrafamento é meio difícil você identificar qual carro você está dentro. Mas o que o aplicativo faz? Ele marca somente o seu carro. E é isso que a gente faz com a partícula fluida, na qual a gente quer saber qual está sendo a trajetória dela. A gente marca ela com o uso de corante ou de fumaça e a gente vê qual o caminho que ela vai estar percorrendo. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas para que isso é importante? Bem, isso é importante se a gente quiser, dentro da indústria química, marcar qual está sendo a trajetória de um poluente que está sendo liberado pela chaminé. Ou seja, qual o caminho que esse poluente ele está percorrendo ao sair de uma indústria, sair de uma fábrica, para onde ele está indo, né? Então, saber a trajetória dele ajuda bastante, né, para a prevenção e também para o combate. Beleza? Então, continuemos. Linhas de emissão. Bem, e agora, se em vez de querer saber o caminho que a partícula fluida ela vai estar percorrendo, né, somente de uma partícula fluida, a gente pode preferir concentrar a atenção em um local fixo no espaço, identificar novamente, pelo emprego de fumaça ou de corante, todas as partículas fluidas que passam por aquele ponto. Agora, diferente do que a gente estava querendo, a gente marcava uma partícula fluida e via todo o trajeto que ela estava percorrendo. Agora a gente pega um ponto fixo no espaço e agora vê quais estão sendo as partículas fluidas que estão passando por aquele local, tá? Bem, e um exemplo, né, é nesse slide se eu colocar meu ponto de observação bem aqui, ó. Esse aqui está sendo o meu ponto na qual eu estou concentrando a minha atenção, identificar qual está sendo as partículas fluidas que estão passando por esse local. E após um curto período de tempo, né, a gente tem certo número de partículas fluidas identificáveis no escoamento e todas elas em
em algum momento elas vão passar pelo mesmo local fixo no espaço. Ou seja, eu pego aqui é o meu ponto de referência. Uma partícula fluida acabou de passar, ela está aqui. Daqui a pouco, outra partícula fluida que está aqui atrás, ela vai passar pelo mesmo ponto que essa aqui passou. Essa aqui vai passar pelo mesmo ponto que aquela primeira passou. Então, eu estou concentrando a minha ponto de observação em apenas um local. Nessa figura, né, que a gente pode ver da fotografia do carro, né, uma linha de emissão ela é produzida em escoamento quando todas as partículas elas estão se movimentando sobre um ponto fixo. Então elas são marcadas de alguma forma, né? Ou seja, a linha de emissão ela está sendo produzida, né, por a passagem dessas partículas fluidas que elas estão passando sobre esse ponto fixo, esse meu ponto de observação, beleza? Então, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas de corrente. As linhas de corrente, elas são aquelas que são desenhadas num campo de escoamento, de modo que, em um dado instante, elas são tangentes à direção do escoamento em cada ponto. Ou seja, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma partícula fluida aqui, e essa partícula, ela emite, ela tem esse vetor velocidade. Um pouquinho mais para frente do meu campo de escoamento, né, do meu fluido, eu tenho essa outra partícula fluida que ela tem esse vetor velocidade aqui. Agora, nesse ponto do escoamento, eu tenho outra partícula fluida aqui que tem esse vetor aqui velocidade. Quando nós traçamos uma linha tangente a esse vetor velocidade aqui, nós temos o que chamamos de linhas de corrente. Esse exemplo aqui fica bem melhor para que a gente possa visualizar. As linhas de corrente, elas são linhas que são traçadas tangente ao vetor velocidade dessas partículas fluidas do escoamento. Eles nos ajudam a identificar como está sendo esse escoamento, por onde essas partículas fluidas elas estão passando. Isso é muito interessante. Cada linha de corrente, né, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do campo de escoamento. Não pode haver fluxo de matéria entre elas, ou seja, eu não tenho um fluxo de matéria aqui, ou seja, essa partícula fluida aqui que está nessa linha de corrente, ela não pode simplesmente pular, ou seja, essa partícula fluida está aqui, ela não pode cair, não. Ela está nessa linha de corrente, ela vai permanecer nessa linha de corrente. E essa partícula fluida aqui que está nessa linha de corrente, ela vai permanecer nessa linha de corrente aqui. Ela não tem um fluxo de matéria entre essas linhas de corrente. E elas são perpendiculares ao vetor velocidade dessas partículas fluidas. Beleza? Bem, em um escoamento permanente, como não existe a variação do vetor velocidade, ou seja, como é que a gente viu lá na última aula, né? Que a gente tem o meu vetor velocidade vai ser igual. Ele pode ser descrito, né, com função das minhas coordenadas x, y, z e o tempo. Mas a partir do momento que é o meu vetor velocidade, ele pode ser escrito em função das minhas coordenadas espaciais e do tempo. Se ele não tiver uma dependência do tempo, o meu vetor velocidade ele vai ser o quê? Ele vai ser constante, não vai ter variação desse meu vetor velocidade em cada ponto. Ou seja, nesse ponto aqui vai ser o mesmo vetor velocidade, ele não vai mudar com o tempo. E as linhas de corrente, então, elas sempre vão possuir uma inclinação fixa. Por quê? Como eu falei, a minha linha de corrente ela está relacionada ao vetor velocidade, porque ele traça uma tangente a esse vetor velocidade.
Se eu não tenho modificação desse meu vetor velocidade, eu não vou ter variação da minha linha de corrente. E aí vem um ponto bem interessante. Isso quer dizer que em uma partícula localizada em uma determinada linha de corrente permanecerá sobre ela. Além disso, partículas consecutivas passando através de um ponto fixo no espaço estarão sobre a mesma linha de corrente e subsequente permanecerão nelas. Ou seja, se eu traçar olha, a gente já vai ver duas coisas. Primeiro, se a partícula localizada na linha de corrente permanecerá sobre ela, ou seja, essa partícula aqui, ela sempre vai permanecer nessa linha de corrente. Então, eu traçando essa linha de corrente, eu vou ter o que já? A trajetória em um escoamento permanente. Vou ter a trajetória. Beleza. Outra coisa que acontece no escoamento permanente é que partículas consecutivas, elas vão passar através de um ponto fixo no espaço, porque elas vão estar sempre nessa linha de corrente. Ou seja, essa partícula fluida aqui, 1, ela vai passar nesse mesmo ponto onde essa partícula 2 está passando. Ou seja, elas vão passar pelo mesmo ponto. E qual é dessas linhas que a gente pega, seleciona um ponto de observação? É a nossa linha de emissão. Então, a minha linha de emissão, linha de corrente e a trajetória das partículas fluidas em um escoamento permanente, elas vão ser o mesmo, ou seja, elas vão coincidir, tá? Elas serão idênticas, beleza? Repetindo, em um escoamento permanente, já como não há variação no meu vetor velocidade em cada ponto, as linhas de corrente possuirão uma inclinação fixa. Isso vai implicar que a partícula localizada em uma linha de corrente vai permanecer sobre ela. Além disso, todas as partículas, se eu pegar um ponto fixo, todas as partículas fluidas que estão atrás vão passar por esse mesmo ponto fixo. Logo, a trajetória, linha de emissão e linha de corrente serão idênticas nesse campo de escoamento, tratando de um regime permanente. Se agora, em vez de tratar de escoamento permanente, a gente for em um regime transiente, as coisas serão completamente diferentes. Nesse caso, as linhas de emissão e linhas de corrente, geralmente, elas serão diferentes. Esse é um exemplo clássico, né? O exemplo de uma mangueira que a gente pega para regar um jardim. E aí eu estou regando o jardim e começo agora a balançar essa mangueira. Se a gente vê o jato d'água agora que a gente consegue produzir, vai ser esse daqui, tipo ondas senoidais, né? Se a gente considerar uma partícula individual de água que está saindo, né, dessa mangueira, uma vez ejetada, ela vai seguir uma trajetória em linha reta, né? Apesar de eu estar balançando e estar formando como se fosse um senoide aqui, se eu pegar uma partícula fluida, ela sempre vai estar em linha reta. O jato d'água, ele vai emitir, né, esse negócio aqui. A linha de emissão dela vai ser essa, você olhando de longe. Mas se você observar a partícula fluida, ela vai estar sempre em linha reta. Você pode fazer isso daí em casa. Pega uma mangueira e começa a balançar. Se você observar, é como se o jato d'água ainda vai permanecer indo para frente. Ele não vai ficar fazendo essa curva aqui com o jato d'água, né? Você não vai pegar a mangueira e a água vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá, depois para cá e assim. Não. Ele vai sempre estar em linha reta. A diferença é que essa emissão, a linha de emissão dela, vai ser esse senoide aqui.
Então, nesse caso, claramente a gente vê que a trajetória e as linhas de emissão, elas não estão coincidindo, ou seja, elas são totalmente diferentes. Isso é devido ao escoamento sem regime transiente. Então, vamos lá. Regime permanente, a trajetória, corrente e emissão, elas são as mesmas, tá? Já em linhas, já em escoamento em regime transiente, elas são diferentes, como por exemplo esse jato d'água aí que a gente começa a balançar a mangueira. A partícula fluida, ela vai estar sempre em linha reta, no entanto, a emissão desse escoamento já vai ser uma trajetória sinoidal, e aí é totalmente diferente, então elas não coincidem, beleza? Então, gente, essa aula ela continua. Primeiro eu quis só falar a diferença de cada uma delas, para ficar mais fácil, não ficar tão longa essa aula, tá? Estudem bem a diferença de cada uma delas, vejam outros vídeos, leiam o material. Todas as minhas aulas eu estou baseando somente no Fox, tá? Então leiam essa parte, é uma parte bem curtinha, acho que não dá nem 2 folhas no Fox, tá? E na próxima aula a gente vai estar vendo alguns exercícios, tá? E exemplos que a gente pode fazer, beleza? Então se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Feedbacks também eu aceito. Me sigam nas redes sociais, vocês podem me encontrar como Gerson Santos. E deixa aqui nos comentários alguma coisa, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.